e falsos profetas. Então Jesus, dentro da sua grandeza, ele já nos alerta, nos orienta para a gente separar o joio do trigo, aprender a separar o joio do trigo conhecendo a verdade. Conheça a verdade, né, e ela vos libertará. Então é necessário que a gente comece a discernir o bom do ruim, o certo do errado, o que eu tenho que seguir daquilo que eu tenho que descartar, ou seja, entendendo as dificuldades daquele que está num processo de caminhada comigo, um processo evolutivo de caminhada, mas alguém que eu preciso ajudar de alguma forma, se eu puder, ou prosseguir meu caminho sem me deixar levar pelas enganações que possivelmente acontecerão. Então Jesus coloca com tranquilidade isso, e ele diz que conhece-se a árvore pelos seus frutos, né? Que uma árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque se conhece cada árvore pelo seu próprio fruto, né? Então, cada um de nós somos essa árvore. E que fruto a gente está dando, né? O que é que nós estamos deixando? Nós sabemos que nós já temos consciência disso através de Divaldo, através do Evangelho, através de Chico, que nós estamos num processo de transição planetária. A partir, Divaldo, através de Joana, falou que através de 3 gerações, o nosso planeta ia virar um planeta de transição planetária. Segundo os cálculos que eles estão fazendo através mais ou menos 2100, o nosso planeta vai estar mudando para um planeta de regeneração, né? 2100, 80 e poucos anos aí, 70. Então, olha só, quando eles disseram lá atrás, 2 gerações já se passaram, nós somos fruto da 2ª geração, deve estar chegando uma 3ª geração. E ele fala que os espíritos superiores já estão reencarnando na Terra para poder cuidar dessa transição planetária. Então nós vamos migrar de um planeta de prova e expiação para um planeta de regeneração, onde aquele espírito que galgou uma condição de ter o bem em si, suplantando o mal, já vai ter condição de continuar nesse planeta de regeneração. Já está mais perto da felicidade. E aqueles que ainda não conseguiram vencer suas dificuldades, as suas etapas, vão continuar no planeta de prova e expiação, encarnando e reencarnando no planeta de prova e expiação. Está ali o livro ali na nossa biblioteca, Os Exilados de Capela, de Emmanuel, onde ele conta para a gente, psicografia de Chico, que nós já viemos exilados, ou seja, a gente já está aqui na condição de espírito exilado. Então nós já viemos de Capela, que é um planeta que sofreu a sua transição, de um planeta de expiação para um planeta de regeneração, e nós não conseguimos ficar lá. Então a gente teve que reencarnar na Terra, ou seja, você não está preparado para o processo evolutivo espiritual, para você chegar ao planeta feliz, ditosos e felizes. Então a gente reencarnou aqui. Então nós estamos aqui passando pelas nossas dificuldades, pela nossa própria deficiência em relação a superar as nossas provas. Toda vez que a gente reencarna, a maior parte de nós, não digo todos, mas tem a possibilidade de escolher suas provas. Olha, eu quero passar por aquela dificuldade, eu quero receber aqueles filhos difíceis, eu quero me reconciliar com aquela pessoa com quem eu fiz tanto mal, eu preciso recebê-la para que eu possa amar. Só o amor resolve todas as nossas dívidas. Através do amor, a gente vai resolvendo todas as nossas dívidas. Mas muitas vezes a gente escolhe as nossas provas e a gente não consegue superar essas provas. E aí a gente continua repetindo. Então imagina se o nosso planeta passa para um planeta de regeneração e a gente continua no planeta de prova e expiação. Aí a gente vai estar reprovado pela 2ª vez. Não é fácil.
para o espírito conviver com essas dificuldades. E aí a gente passa por uma dificuldade de cair numa revolta, que é o pior momento da nossa evolução espiritual, é o momento da nossa revolta. Senhor, por que comigo? Por que isso só acontece comigo? Parece que eu sou o para-raio do planeta, todas as dificuldades vêm para cima de mim, é porque eu não estou conseguindo superar essa dificuldade através dos meus equilíbrios, né? O Evangelho nos traz o equilíbrio, nos ajuda nessa questão. Agora, se eu caio através dos falsos profetas, se eu não consigo separar o joio do trigo, eu continuo me perpetuando nas minhas dificuldades. E aí eu vou ser reprovado pela segunda vez, vou ser reprovado mesmo. E aí eu vou ter que mais uma vez estar encarnando. Segundo o próprio livro Exilado de Capela, ele diz que quando a gente sente saudade de algo que a gente não consegue identificar, né, aquele peso no seu coração, aquela coisa assim que vem, aquela angústia, muitas vezes nós estamos com saudades dos nossos entes queridos que ficaram lá em Capela, que conseguiram prosseguir, e que a gente sabe que um dia a gente vai encontrar, se tivermos mérito, sim, né? Gregório, por exemplo, ele foi um imperador aqui na Terra, levou 400 anos nas zonas umbralinas, até um dia ele se arrepender. E o dia que ele se arrependeu, a sua mãezinha querida estava lá 400 anos esperando para que no arrependimento ele pudesse identificá-la pela voz, para que ela pudesse resgatá-lo com assistência dos espíritos superiores. Então, a gente tem que parar para refletir sobre o que fazemos aqui e sobre qual a nossa obra. Qual a minha obra na presente encarnação? O livro da minha vida, será que está todo em branco? Ou será que a balança desse livro, quando eu coloco coisas positivas e coisas negativas, ele está pendendo mais para o positivo ou para o negativo? Jesus continua ensinando para a gente que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Por quê? Do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Está lá em Lucas 6, 43 a 45. Aí ele está falando das nossas escolhas. Ação e reação. A minha evolução é coletiva. Eu cresço nas dificuldades. E a minha dificuldade não é uma coisa minha. A minha dificuldade é colocada pelo grupo onde eu sobrevivo, pela minha família, pelos conflitos que eu vivo no dia a dia. Porque eu estou feliz como eu sou. Eu estou feliz como eu sou. Para mim, a minha raiz, o meu DNA é assim. Agora, eu não posso viver a síndrome da Gabriela, nascer assim, crescer assim, morrer assim. Porque quando as pessoas colocam para mim os meus defeitos, eu não tenho que reagir negativamente, eu tenho que reagir refletidamente. Eu tenho que fazer uma reflexão. E nessa reflexão, eu vou me moldando a uma nova realidade. Eu vou fazendo uma reflexão, vou percebendo os meus erros, e através dessa percepção, a Terra é uma escola dos espíritos, e a minha vida deve ser um espelho refletido no outro. Aquilo que o outro aponta em mim de dificuldade, ao invés de deixar o orgulho predominar, eu tenho que deixar a humildade predominar e entender o que aquilo vai trazer de crescimento para mim. Cecília Meirelles, ela sempre dizia que toda a dificuldade que acontecia na vida dela, ela parava e perguntava a Deus: Senhor, o que o Senhor quer ensinar com isso? Que lições devo tirar dessas dificuldades neste momento para o meu crescimento? Que lições a gente deve tirar das nossas dificuldades no dia a dia? São lições, nós crescemos nas nossas dificuldades. Cada dificuldade colocada no nosso caminho, Chico já dizia, quem sou eu do que um paralelepípedo? Se considerava um paralelepípedo que cada pedra atirada em mim vai moldando esse paralelepípedo e vai deixando ele cada vez melhor.
Então quem somos nós, pobres mortais, né, para estar cheio de orgulho, cheio de tanta vaidade, cheio de tanta dificuldade? A gente precisa resgatar um com o outro. A gente não está aqui na casa do Dr. Erma simplesmente porque está. Nós temos resgates a caminho. Nós estamos aqui por nós, estamos aqui pelo outro. Né? No momento das reflexões, da prece, a gente está sempre pensando em alguém, e de uma forma positiva, é num pai, é numa mãe, é alguém que já desencarnou, é alguém que a gente está pedindo ajuda, ou somos nós mesmos nos momentos de angústias, nos momentos de dificuldades. Então nós temos tanta coisa boa para seguir, por que estar nos ligando a esses falsos profetas? Que são orgulhosos, egoístas e que muitas vezes enganam a má fé, através da má fé, o outro, seu semelhante. Se apegam ao materialismo exacerbado, achando que vai levar. Lá no Egito antigo, se colocava todo, por isso que tem aquelas tumbas maravilhosas, se colocava todo o ouro do reinado junto com aqueles faraós que eram enterrados naquelas criptas. Colocava o ouro ali, imaginando-se que aquele espírito pudesse usar aquele ouro. E as pessoas iam lá, roubavam aquele ouro. Né? Então, Jesus coloca, onde estiver seu tesouro, está seu coração. O que nós vamos levar? A não ser as nossas boas ações, a nossa evolução, as nossas virtudes espirituais. O que eu vou levar daqui? A não ser as amizades que eu fiz, as ajudas que eu fiz a alguém, uma palavra amiga. Uma palavra amiga é caridade. Um aconselhamento. Chegar para alguém que sofre e dizer, estou aqui, nem que seja para te ouvir, não posso fazer nada por você, mas eu quero te ouvir. Isso é caridade. Né? Isso são coisas que a gente vai absorvendo e colocando dentro de nós. E isso são as nossas virtudes dentro de um processo de evolução que nós precisamos. Então, como é que está o nosso dia a dia? Quando a gente sai daqui, nossa vida como é que está? O ambiente de trabalho, os nossos rancores, as nossas mágoas em relação ao outro. Será que meu coração está pesado em relação a uma situação lá no meu trabalho? Em relação a uma situação que aconteceu na minha vida? Um desejo que eu tinha e alguém no meio desse caminho, né, bloqueou esse desejo de uma maneira intencional ou não intencional, mas que eu julgo que é intencional, e eu já crio dificuldade com essa pessoa, e eu começo a falar mal dessa pessoa, começo a falar mal, o meu coração começa a ficar impregnado de ódio, e aí eu fico uma pessoa pesada. Pior que pode acontecer ao ser humano é um coração impregnado de ódio. A pessoa não fica alegre, a pessoa não sorri, a pessoa não brinca, é uma pessoa fechada, que você já percebe que você não pode se aproximar, que você tem que se afastar, porque pode vir uma tempestade de uma hora para outra, uma explosão, e que muitas vezes você não tem nada a ver com isso. Você simplesmente é o para-raio de uma situação. E Jesus prega o perdão, não 7, mas 70 vezes 7. E Jesus fala para a gente, né, quem de nós poderia atirar a primeira pedra? E quantas pedras já atiramos? E quantas pedras continuaremos atirando pelas nossas próprias imperfeições, pelas nossas dificuldades? Cadê a compreensão? Cadê a nossa compreensão? Cadê a nossa inteligência para separar o bem do mal? Cadê a nossa sabedoria? O ser humano é o único que tem uma inteligência sequencial para que possa, dependendo do momento, ele trazer para o próprio ser humano as melhorias que nós precisamos. Toda vez que o planeta dá as condições de avanço, o ser humano atua e melhora a vida do próprio ser humano. Há 200 anos nós não tínhamos penicilina. Hoje nós congelamos pessoas em estado finalizando, né, em estado final de vida, para que essas pessoas possam esperar um dia essa cura das doenças.
Tudo isso fruto da inteligência humana, fruto do progresso da humanidade, né? Qual de nós hoje não percebe a inteligência evoluída dos filhos quando nasce? Uma criança de 3, 4 anos hoje, ela já tem um pensamento acelerado, ela muitas vezes ela tem muito mais agilidade do que nós. Ela pega um telefone, um celular, um aplicativo, ela faz coisas que a gente não acredita, porque a gente não consegue fazer ainda. E ela já faz, tudo fruto da evolução do espírito através dos tempos. E a gente não pode perder tempo com os falsos profetas que estão aí enganando. As TVs estão cheias deles. Muitas vezes a gente vê para perceber como que eles estão agindo para não se deixar enganar. Como que eles estão agindo para a gente não se deixar enganar. Porque aquele que vende um pedacinho do céu, aquele que acha que você fez tudo que podia fazer de errado e doou alguma coisa, está salvo? Como pode isso? Como pode isso? Então tá bom. Vou passar uma vida toda aqui, maltratando o meu semelhante, roubando, matando, e no final da minha vida eu vou lá e dou alguma coisa e estou salvo. Resolveu meu problema. Como é que a gente pode imaginar, né, que nessa grandeza do universo, nessa perfeição de Deus, nós, seres imperfeitos, podemos ter a arrogância de dizer, você está salvo? Qual de nós pode entender isso? Mas tudo bem, cada um no seu processo, cada um no seu momento, né? De repente lá atrás a gente já passou por isso também. Então nós estamos nesse processo. Então quando Jesus coloca aqui, que todo aquele que prega e aconselha a boa moral, mas não a pratica, também é um falso profeta. Ó, todo aquele que prega e aconselha a boa moral, mas não a pratica. Então a questão não é só falar. A questão é exemplificar. Aquele pai que diz para o seu filho, você não bebe, mas ele chega em casa bêbado. Trata bem sua namorada, mas ele trata mal sua esposa. De que adianta? De que adianta? De que adianta a gente falar, mas não praticar, mas não perseverar na prática das coisas positivas em relação à nossa vida, que assim a gente vai purificando o nosso espírito. A verdade é que nós somos passageiros, nós estamos em estágio, nós somos passageiros. Hoje eu tenho a consciência que eu não sou daqui. Eu tenho minha consciência que eu não sou daqui, apesar dos meus erros, apesar das minhas dificuldades. Eu não sou daqui. Sei que eu estou de passagem. Gostaria de prolongar por mais que eu puder, pelo meu instinto de conservação, instinto de preservação que Deus me deu, como deu aos animais, como deu a todo ser vivo. Todo ser vivo nesse planeta tem seu instinto de preservação da espécie, instinto de conservação. Mas a consciência é que a gente não é daqui. Nós estamos estagiando, somos passageiros aqui. E temos um bilhete comprado para voltar. Como os nossos antepassados já voltaram, muitos deles. Não tem ninguém nesse planeta hoje que tenha mais de 200 anos. Então esse planeta tem bilhões de anos. Então todos aqueles que nasceram de 150 anos para lá, já viajaram, de repente já retornaram, já viajaram, já retornaram. Então a gente não é daqui. Então por que eu vou me apegar a coisas erradas, se eu sei que a minha passagem aqui não é perene e nada disso eu vou levar? O que eu vou levar são frutos das minhas boas ações. Então, as minhas ações passam por onde? Contato com meus semelhantes, relacionamento familiar, né? Contato nos grupos sociais, nos grupos religiosos. E simplesmente a gente não se prender em coisas pequenas, mágoas, melindas, essas coisinhas pequenas, frutos das nossas próprias imperfeições. E da imperfeição do outro também. Quanta dificuldade nós temos de pedir desculpas, fruto do nosso orgulho. Hoje tem o jovem até faz isso com mais facilidade. Desculpa, foi mal. É assim que ele fala, desculpa, foi mal, né? Mais ou menos está falando alguma coisa, né?
Muitas vezes o nosso orgulho não permite, e a gente fica cultuando aquelas dificuldades, aquelas mágoas, ficamos com o nosso coração pesado, impregnado, e aí a gente passa para o outro essa imagem. E o outro se afasta de nós. Porque se eu vou conversar com alguém, aquela pessoa está trancada, fechada, eu não sei se é comigo, prevejo uma tempestade, eu vou me afastando, e aí a gente vai se isolando do outro. A partir do momento que eu me isolo do outro, eu começo a ficar sozinho, sem referências. E aí eu vou me perdendo no mundo. E amanhã, depois, a hora que eu desencarnar, e vão me perguntar, o que você fez da sua última encarnação? Conta a sua história. E não adianta eu querer mentir. Está tudo lá plasmado na minha consciência. Não adianta eu querer mentir. Eu posso mentir para o outro aqui. Eu posso mentir para o meu semelhante. Porque nós somos, dissimulados. A gente é dissimulado. A gente pensa uma coisa, fala outra, conta uma história diferente do que foi, Quem nunca mentiu, a gente às vezes mente até para não magoar, mas mente, A gente se omite para não magoar, mas se omite. Mas a hora que a gente desencarnar e se deparar com a verdadeira realidade, a gente vai ter que dar conta do que nós fizemos. Nossa dificuldade com os nossos filhos, nossa dificuldade no grupo social, as nossas preguiças mentais, Preguiça mental é um problema na vida da gente. Preguiça mental, você sabe que tem que fazer, mas aquela preguiça mental não te deixa fazer. Inteligente que somos, a gente sabe o que tem que agir, mas essa ação não vem como deveria vir. E a gente fica se perdendo nessa questão aí. Então, nós precisamos perceber que separar o joio do trigo, para a gente é fundamental nesse nosso processo, E esses falsos profetas estão em tudo quanto é lugar. Eles estão nas religiões, mas eles estão na ciência. A ciência, quando prega o materialismo puro, ela esquece de Deus, esquece de Jesus. É um falso profeta. O cientista é um falso profeta porque ele só chegou até ali porque ele teve a inteligência dada por Deus para que ele pudesse chegar àquelas descobertas. E aí ele renega o próprio Deus, renega a sua própria descoberta. Então a ciência hoje, o cientista que se acha alguém que não acredita em mais nada a não ser a ciência, ele também está praticando o que Jesus está falando aqui. A questão do falso profeta. Porque quem lhe deu a inteligência para chegar até aquela descoberta? Quem lhe deu as condições planetárias para chegar até aquilo? Então se perde nessa questão. Na política também, é questão ética o tempo todo, a dificuldade o tempo todo. Então esses falsos profetas, eles estão ao nosso redor o tempo todo, E também através dos espíritos enganadores. Não podemos nos deixar pelas falsas mensagens, pelos espíritos enganadores também que estão aí o tempo todo, Então nós nos perdemos nisso aí. E quem somos nós? O que nós queremos, então, numa encarnação? O que nós queremos na encarnação? Porque muitas vezes esse falso profeta usa a nossa boa-fé. E por que usa a nossa boa-fé? Pelo nosso misticismo. Porque muitas vezes nós buscamos profecias que falam sobre recursos materiais. Vou ali naquela pessoa que prevê o futuro, saber da minha vida. O que vai acontecer comigo daqui a alguns anos? Será que eu vou ter muito dinheiro, pouco dinheiro? Então eu estou antecipando uma realidade e me colocando na mão dessas pessoas que são enganadoras. Existem pessoas que buscam saber do futuro sobre o poder. Será que eu vou ganhar aquela eleição? Será que eu vou ser uma pessoa importante? Existem pessoas que buscam sobre sentimentos. Aquela pessoa que você gosta, se você fizer isso, vai voltar para você, Ou então vou te dar informação sobre seu filho que desencarnou, tal. E nós ficamos buscando isso o tempo todo. Há pessoas que querem saber dos seus entes queridos que já desencarnaram, achando que é assim, olha, vou mandar um recado para lá e vem informação para cá.
Há pessoas que buscam sobre as questões familiares. Então, o nosso misticismo nos leva a ser enganado o tempo todo. Porque, basicamente, quando a gente passa na rua e a cigana diz assim, vem cá que eu vou ler sua mão, a gente acha mesmo que a cigana tem um poder de ler? Que a cartomante tem aquele poder de saber da minha vida? Aquelas pessoas têm aquele poder? Não tem, mas qualquer um de nós pode fazer isso. Geralmente as nossas buscas se concentram em 3 situações. Ou eu tenho problema financeiro, ou eu tenho problema sentimental, ou eu tenho problema religioso. Todo mundo sabe disso. Então eu posso, dizer que eu vou falar sobre a sua vida. O primeiro assunto que eu levo é o problema sentimental. Você está com problema de alguém, está com problema no lar, está com problema do filho, está com problema do namorado, problema do marido. Todo mundo tem esse tipo de problema. Ou é com filho, ou na família, ou com isso. Todo mundo tem esse problema. Então você já começa por aí. Segundo, eu começo pelo problema financeiro. Olha, você está com problema financeiro, vai vir uma grande ajuda. Quem não quer? Então, através daí, a gente vai enganando as pessoas. Não é que aquela pessoa descobriu mesmo? Descobriu nada. Ela sabe que todos nós temos problemas assim. E com isso a gente vai se deixando enganar o tempo todo. Então, o que nós queremos para a nossa vida? Essa é a grande questão. O que é a nossa procura, E lá na frente, Jesus continuou falando para a gente, guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelhas, e por dentro são lobos roubadores. Então, eu lembro de Paulo de Tarso, que Jesus coloca para a gente que essas pessoas, quem se deixa cair por esses enganadores, se perde na questão da caridade. E a gente lembra de Paulo de Tarso, que ele fala, ainda que eu fale a língua dos homens ou dos anjos, se não tiver caridade, nada eu serei. Então não adianta falar a língua dos homens, dos anjos, se a gente não tiver o perfil caritativo em relação a quem? Em relação aos nossos semelhantes. Então essa ilusão que nós trazemos de que tudo que nós precisamos está numa encarnação apenas é uma ilusão. Então, a felicidade que nós buscamos não está aqui. Porque a felicidade é uma linha de chegada. A felicidade é um caminho. A felicidade é uma coisa construída. E construída através de gerações e gerações e através das sucessivas encarnações. E não é uma coisa perene, é uma coisa que acontece o tempo todo num planeta de prova e expiação. Num planeta onde as dificuldades estão sendo colocadas para nós o tempo todo. Nós temos momentos grandiosos de felicidade, é uma coisa. Agora, achar que nós estamos aqui para ser felizes em cima da dificuldade do outro, em cima da infelicidade do outro, isso não é felicidade. Felicidade é um espelho. Isso se reflete. A minha felicidade é refletida na felicidade das pessoas que eu gosto, das pessoas que eu amo, do bem que eu faço. Essa é a minha verdadeira felicidade. E não a felicidade egoísta, onde eu sacrifico o outro a meu bel prazer. Isso é egoísmo. Isso é egoísmo, isso não é felicidade. Então a gente precisa tirar essa ilusão de coisas materiais nos trazem essa felicidade que nós queremos, E concluindo essa questão, eu vou ficar com os recados que Kardec deixa para a gente. Kardec coloca para a gente que a gente deve vigiar e orar. O que é isso? Se manter vigilante o tempo todo e atento a essas questões colocadas. Senão a gente cai. A gente cai. Quantas pessoas nos passam trote pedindo dinheiro, que tem um carro arrebentado lá não sei aonde, e a pessoa está ali, e a gente cai pela nossa boa fé. Então, a partir do momento que eu tenho vigilância e oração, eu tenho que saber separar as situações. Tem que ter equilíbrio para se separar. Eu não posso também ser um ingênuo a vida toda. Sou uma pessoa ingênua a vida toda que acredita em tudo que os outros fazem e me arrasta para onde
me levam, e muitas vezes estão me levando para me jogar, né, ribanceira abaixo. Então eu preciso ter discernimento para separar o certo do errado, o bom do ruim. Para isso eu tenho sabedoria. Deus me deu inteligência, sabedoria, né, e Deus as suas leis, né? Aquele que não segue as leis de Deus, qualquer um de nós, aí pode ser eu. Aqueles que não seguem as leis de Deus são falsos profetas. Porque se Deus veio, ensinou, mandou seu filho, que sofreu por nós, depois está mandando os espíritos superiores para nos ensinar. E se eu continuo rejeitando com a minha rebeldia, com a minha disciplina, se eu continuo fazendo isso, eu sou também um falso profeta. Então não é só aquele que me engana, muitas vezes eu estou me enganando. E eu vou me arrepender amargamente um dia. Então, vigilância e oração, a fé raciocinada, que é importantíssimo a fé raciocinada. Você não se deixar levar pelo outro. Você tem que ter consciência daquilo que você sabe, daquilo que você aprendeu e daquilo que você quer para você. E o estudo, né, gente? O estudo. Abandonar a preguiça, um pouco a preguiça, e a gente se dedicar mais ao estudo, que é importantíssimo. O estudo que nos dá o equilíbrio para separar o certo do errado. No mínimo, nos dá o equilíbrio e discernimento. Toda vez que a gente passa por um estudo, passa por uma casa, né, igual a nossa casa, que é uma casa equilibrada, a gente volta para lá mais preparado para enfrentar as agruras, que vão estar na nossa frente, mas a gente volta mais preparado. A gente não volta desequilibrado. O pior que pode me acontecer é numa situação de conflito, eu estar em desequilíbrio, porque eu posso fazer de tudo e me arrepender amargamente depois, né? Então, vigilância, oração, fé raciocinada e estudo do Evangelho. Tem vou concluir, uma historinha do senhor que recebeu uma visita na sua casa e saíram os dois de manhã para comprar jornal. E aí ele chegou naquela banca e foi tratado rispidamente, deseducadamente, deselegantemente por aquele senhor daquela banca de jornal. E ele com toda a educação com aquele senhor, muito bem, sim, quanto é, e o senhor ríspido, jogando o jornal, tal, não lhe deu importância, e ele ficou pacientemente esperando aquele senhor lhe entregar o jornal, pagou, agradeceu, desejou bom dia, desejou bom trabalho, e foi. E aquele visitante dele ficou assim, espantado, e perguntou para ele, aquele jornaleiro te trata assim todo dia? Ele falou, sim. Mas daquela forma, sim. E você trata ele dessa forma educada, tal, todo dia? Sim. Mas por que você faz isso? Aí ele respondeu assim, porque eu não quero que ele defina como eu devo ser. Eu não quero que ele defina a minha maneira de ser e de agir no meu dia a dia. Eu sou dessa forma, ele é daquela forma. Espero que com o meu exemplo, um dia, quem sabe, ele melhore. Então essa é a mensagem final que eu deixo da questão dos falsos profetas. Espero que com o nosso exemplo, esses falsos profetas um dia também possam, né, evoluir no seu projeto de espírito, que assim possa ser.